Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Professora Michele Granado e mais uma vez você está no canal Matemática 10. Bom, pessoal, o nosso assunto de hoje é função de primeiro grau, porém nós vamos abordar especificamente o quê? O gráfico da função de primeiro grau, beleza? Então, nosso objetivo hoje é de falar o quê? Sobre gráfico, o gráfico da função. Vou deixar aqui nos cardzinhos o link, né, para vocês acessarem o vídeo introdutório sobre função de primeiro grau, beleza? Lá nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o que é a função de primeiro grau. Bom, então vamos lá. O nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo curtinho, um vídeo tranquilo, porque é um vídeo onde a gente vai analisar como fazer um gráfico de uma função de primeiro grau. Então, antes da gente já partir para a parte prática, gostaria de deixar bem claro que quando a gente vê esse desenho aqui, essa imagem, muita gente fala, isso é um gráfico. Não, Michele. Isso é um gráfico? Não, não é, Michele. Isso aqui é um plano cartesiano. E é sobre o plano cartesiano que nós construímos os nossos queridos o quê? Os nossos queridos gráficos, beleza? Então, como nós sabemos, a nossa função, e toda e qualquer função, nada mais é do que uma relação de dependência entre grandezas. Então, quando eu olho para essa função que segue o padrão de uma função de primeiro grau, ou a nossa querida função afim, porque ela está nesse padrão y igual a ax mais b. Eu percebo uma relação de dependência. Existe uma dependência entre as variáveis x e y, certo? Onde, se eu porventura souber os possíveis valores de x, substituindo nessa expressão, eu encontro y. Daí, lembrando que nós temos lá no nosso primeiro vídeo, nós sabemos que x é o que nós chamamos de domínio e y é o que nós chamamos de quê? De imagem, beleza? Então, toda vez que aparecer uma expressão nesse padrão, nós estaremos falando de uma função de primeiro grau ou função afim. Nesse exemplo, nós temos uma função de primeiro grau. Considere a função. E aí nós vamos escrever o gráfico. Nós vamos escrever, ó, nós vamos construir, nós vamos desenhar o gráfico. Pessoal, para a gente poder desenhar o gráfico de uma função dessa, a gente pode usar quaisquer valores reais para a incógnita x, porque eu vou considerar que essa função, ela é uma função real. Ela é uma função de domínio real, ou seja, o domínio dessa função, os possíveis valores para o x, podem ser quaisquer valores reais. Daí eu poderia construir um gráfico traçando vários pontos aqui, marcando vários pontos nesse plano cartesiano, usando quaisquer valores que eu quiser. Mas o meu primeiro passo é fazer uma tabelinha, onde eu coloco possíveis valores de x, vou substituir na minha função, vai a minha função, y igual a 2x menos 3. E vou ter um resultado para esse y. Como nós somos espertos mesmo, nós não vamos escolher valores muito grandes para que nós não tenhamos que desenhar um plano cartesiano muito grande. Então, geralmente, o que eu indico para os meus alunos? Eu escolho dois valores negativos, então eu vou lá no menos 2, no menos 1, no 0, no 1 e no 2. Aí meus alunos perguntam, Michele, eu sou obrigada a escolher esses valores? Não. Como eu disse, nós estamos considerando uma função real de domínio no conjunto dos números reais. Pode ser qualquer número real que você queira, mas quanto maior for os valores de x, talvez mais difícil fica para você montar uma escala para dividir os eixos x e y. Maior ficaria o seu desenho, e isso não seria vantajoso para você. Então, eu coloco aqui o 0, dois números inteiros negativos antes do 0, dois números inteiros positivos logo após o 0. E aí eu vou substituir. Supondo que o meu domínio valha menos 2, quanto vai valer o meu y?
Ah, então vou substituir na função. E y é igual a 2x é 2 vezes x. 2 vezes menos 2 menos 3. Então, o que é que eu vou ter? 2 vezes menos 2, menos 4. Com menos 3, eu vou ter um resultado aqui, menos 7. Vou aumentar aqui agora a minha tabelinha, ó. Então, qual foi a conclusão que nós chegamos? Que quando o x é menos 2, o y é menos 7. Então, eu posso vir aqui, ó, desenhar mais uma coluna nessa minha tabela. Nessa minha tabela, aqui eu vou colocar o par ordenado. Par ordenado x, y. Então, nós podemos concluir que quando o meu x for menos 2, o meu y é o quê? Menos 7. Vamos continuar, vamos aqui, ó, só. Minha tabela está com as linhas muito retas, né? Mas isso é o de menos. Então, vamos lá. Mais uma vez, eu tive um x aqui menos 1. O que é que eu vou fazer? Vou substituir nessa função. Lá na função não é 2x menos 3, não é 2 vezes x? Então, vai ser 2 vezes quem é o x? Menos 1. Menos 3. Repita a expressão. Então, eu vou ter menos 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. Com menos 3, eu vou ter menos 5. Então, eu tenho menos 1, menos 5 aqui, mais um par ordenado. Agora, o meu x é 0. 2 vezes 0, menos 3. 2 vezes 0, 0. Menos 3. 0 menos 3, menos 3. Então, quando o meu x for 0, o meu y é menos 3. Quando o meu domínio for 0, a minha imagem é menos 3. Agora, aqui o meu x é 1. Então, eu tenho 2 vezes 1, menos 3. Olha só, sempre seguindo a função que me foi dada. 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. Quando o x é 1, o y é menos 1. E agora o x é 2. Eu tenho y 2 vezes. Quem é o meu x? Ó, nesse caso vai ser 2, menos 3. 2 vezes 2, 4, menos 3. Vai dar quanto? Vai dar 1. Então, quando o meu x for 2, o meu y é 1. Então, essa última coluna me fornece os pontos que eu vou marcar no plano cartesiano. Certo? Esses pontos me mostram a relação. Eu costumo brincar com os meus alunos e digo assim, galera, olha, função nada mais é do que uma máquina transformadora. Entra um número e sai outro. É como se tivesse entrado menos 2 e passado por dentro dessa máquina chamada função tivesse saído menos 7. Então, o menos 2 tem imagem menos 7. O menos 1 tem imagem menos 5. O 0 tem imagem menos 3. O 1 tem imagem menos 1. 2 tem imagem 1. Lembrando que o x é o domínio, o eixo horizontal, e y é a imagem, o eixo vertical. Então, vamos lá. A gente vai marcar o primeiro ponto aqui, menos 2, menos 7. Então, vou pegar o menos 2, vou fazer um pontilhadinho e vou descer até a altura do menos 7. Então, eu tenho um ponto aqui. Depois, o menos 1 ligado no menos 5. Vou descer um pontilhadinho aqui, ó. Bem de levezinho e tá aqui outro ponto. Depois, o x é 0. Se o x é 0, eu não me desloco para a direita e nem para a esquerda. Eu não vou fazer movimentação no eixo x, eu vou apenas subir ou descer, conforme o y manda. O y manda eu descer para o menos 3. Então, vou vir em cima do menos 3 e vou fazer a minha bolinha. Quando o x é 1, o y aqui, ó, o x é 1, o y é menos 1. Então, eu vou descer aqui de novo, ó, outra bolinha. Quando o x é 2, a imagem é 1, então o x é 2, agora a gente vai subir. Se a gente continuasse usando outros pontos, vocês iam perceber que esses pontos iam subindo. Daí, agora, vem a parte mais difícil, que é ligar esses pontos aqui, ó, formando uma reta. A minha reta não tá muito bem reta, né? Não tá muito lindinha, mas a gente não tá fazendo com régua nem nada, tá fazendo a mão livre. Então, aqui, ó, essa reta é o gráfico da função y igual a 2x menos 3. E se vocês perceberem, esse gráfico é o gráfico de uma função crescente. Olha qual é o comportamento dessa reta, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. O nosso x foi aumentando, olha só, o que aconteceu com o nosso x? Ele foi crescendo.
Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E o que aconteceu com as nossas imagens? Também foi crescendo. Saiu lá do menos 7 e chegamos aqui no 1. A gente percebe que esse gráfico tem um comportamento crescente. A gente lê o gráfico da esquerda para a direita. Então, a minha reta vem daqui de baixo e vai crescendo aqui para a minha direita. Porque se eu pensar no caminho contrário, da direita para a esquerda, ela seria decrescente, né? Mas não é o jeito certo de ler um gráfico. Nós lemos sempre da nossa esquerda para a nossa direita. Olha aqui a setinha na ponta do eixo X. Então, nesse sentido, eu tenho uma reta o quê? Crescente. Beleza? Perceberam isso? E um detalhe, olha só, a gente tem os coeficientes, a letrinha A e a letrinha B. Essa letrinha A que acompanha o X, nessa função, esse número aqui era um número positivo. O 2 que acompanhava o X, ele é positivo. E nós tivemos uma reta crescente. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Reta crescente, função crescente. O companheiro do X, o nosso coeficiente A, é um número positivo. Prestou atenção? Nós vamos fazer uma comparação na próxima tela. Vamos para a próxima tela. Gente, então vamos lá. Olha só, esse próximo exemplo aqui. Um detalhe que eu já quero falar de antemão para vocês. Novamente, a gente tem uma função real, a gente está considerando uma função real. Então, a gente está pensando que essa função, o domínio dela pode ser qualquer número real, beleza? Qualquer número real. Então, o domínio é o conjunto dos números reais, tranquilo? Eu quero que vocês percebam uma coisa aqui, ó. Que esse companheiro do x aqui agora, ó. Esse númerozinho que acompanha o x aqui agora, ele é um número negativo. Vamos prestar atenção e vamos perceber o que acontece de diferente com esse exemplo para o outro. Então, vamos lá? A mesma ideia. Vamos montar nossa tabelinha. Vamos pegar aqui o nosso querido x, montar uma tabelinha com ele. Vamos substituir na função. A gente tem aqui a função y menos 3x mais 4. Vamos lá, menos 2. Vamos desenhar. Desenhar, não, escrever. Todo mundo. Menos 1. A gente tem 0. Depois do 0, 1. Mesma ideia do outro. E depois 2. Michele, eu quero pegar mais números negativos, mais números positivos. Pode, pode. Eu quero pegar só positivo. Não seria bacana você pegar só positivo ou só negativo. É interessante que você coloque alguns positivos e outros negativos. Michele, mas vai dar errado? Não, não vai dar errado. Mas, às vezes, dependendo da situação, e quando for lá mais na frente, a gente trabalhar com um gráfico de função de segundo grau, por exemplo, é sempre bom ter número positivo e negativo. Beleza? Então, a gente já vai criando esse hábito de estar pegando o número positivo e negativo aqui na função de primeiro grau. Primeiro grau, tranquilo? Então, vamos lá, vamos substituir. Y é igual a menos 3 vezes. Quem é o x? Os dois. Vou colocar entre parênteses. Mais 4. Menos 3 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais. Dá 6. 6 mais 4, 10. A gente já escreve aqui o nosso primeiro par ordenado. Nosso primeiro conjunto de valores. Quando o meu domínio é 2, a minha imagem é 10. Agora, vamos lá. Y é igual a menos 3 vezes menos 1 mais 4. Menos 3 vezes menos 1 vai dar 3 positivo. 4, 7. Então, mais um ponto. Menos 1 ligado no 7. 0 agora. A gente tem o quê? 3, menos 3 vezes 0, mais 4. 0 vezes qualquer coisa, 0. 4, deu 4. Quando o domínio for 0, a imagem é 4. Domínio 1 agora vai ser menos 3 vezes 1 mais 4. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 4 dá 1 positivo. Então, domínio 1, imagem 1. Agora, vamos lá para o domínio 2. 3 vezes 2 mais 4. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Mais 4, a gente vai ter o que aqui?
menos 2, certo? Então, a gente tem o nosso par ordenado 2, menos 2. Beleza? Vamos lá, então. Gente, perceberam que esse plano cartesiano aqui, eu não marquei os pontos? Os pontos não foram marcados? Foi de propósito, para a gente poder perceber o seguinte, que a gente pode fazer a divisão do jeito que a gente quiser, mantendo o padrão. Por exemplo, aqui no nosso eixo X, como a gente tem apenas aí 5 valores, eu vou continuar dividindo de 1 em 1. Ou se você quiser, você pode colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Você pode colocar aqui 1, você pode colocar aqui 2. Eu posso fazer assim, ó, eu posso colocar aqui 1, eu posso colocar aqui 2. Como se esse risquinho fosse meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Como se cada risquinho fosse meio. Michele, vai ter problema? Não vai. Do lado de cá, vou colocar a mesma coisa. Vou ter aqui menos 1, menos 2, e aqui eu teria quem? Menos 3. Só que aqui no eixo Y, aqui é o eixo X, e aqui é o eixo Y. Aqui eu já vou fazer uma divisão diferente, porque aqui meus números foram maiores, aqui eu já vou dividir de 2 em 2. Michele, mas vai ficar diferente aqui, vai ficar um pedação valendo uma unidade, aqui um pedacinho valendo 2. O importante aqui é a divisão que você faça para o eixo X, você faça para os positivos e para o negativo. E a divisão que você fizer também para o eixo Y, você faça tanto na parte positiva quanto na negativa, que você mantenha o padrão. Você não pode dizer que nesse primeiro risquinho é 1 e depois aqui que no terceiro risquinho é 10, do lado 1 para o 9, certo? Você tem que manter o padrão, igual aqui, ó. Eu mantive 1, 2 risquinhos, era uma unidade, mais um, mais outro, 2. Pulei um no outro, 3. Eu mantive o padrão, menos 1, pulei 1, menos 2, pulei 1, menos 3. Agora, aqui eu vou escolher outro padrão. Vou colocar assim, ó, de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. Beleza? Sem problema. Agora, eu vou fazer os negativos. Fazer aqui na parte de baixo. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. E eu poderia continuar. Vamos marcar os nossos pontos? Vamos lá. O primeiro par é menos 2 ligado no 10. Então, tá aqui, ó, o 10 no Y e o menos 2, ó. Vou ligar o menos 2 e vou subir até o Y10. Tem um ponto aqui. Agora, eu vou ligar o menos 1 até na altura do 7. Então, menos 1 para o X e eu vou subir. Michele, mas cadê o 7? Bom, esse aqui é o 6, aqui é o 8, o 7 está no meio. Então, eu vou pegar aqui do menos 1 e vou subir aqui, ó, no 7. Agora, 0. 0 eu não vou nem para a direita, nem para a esquerda. E vou marcar na altura do 4. Ele mandou eu subir até o 4. Depois, 1 para o 1. 1 do X, 1 do Y. Se aqui é 2, 1 vai estar aqui no meio, ó, gente. Então, a gente vai vir aqui, ó. Vai ligar 1 do X com 1 do Y. E depois o 2 do X com menos 2. O 2 aqui com menos 2. Então, eu vou ligar menos 2, 2. Olha só, vamos lá desenhar a nossa querida e boa reta. Vamos lá, vamos ligar esses pontos, formando uma reta, beleza? Vamos lá, ó, ó. Caramba, é horrível desenhar a mão livre assim, ó. Mas vai dar certo. Opa! Olha aí, ficou até bonitinha a nossa reta. E aí? Esse é o gráfico da função y igual a menos 3x mais 4. Essa função, gente, é uma função decrescente. Aí vocês vão falar, por quê, Michele? Lembra que na outra tela eu falei para vocês que a gente lê da esquerda para a direita? Se eu vim aqui da esquerda para a direita, a minha reta está descendo. O que eu percebo? Que as minhas imagens começaram lá no 10, terminou no menos 2. Conforme o meu x foi crescendo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, o x foi crescendo. E as imagens foram decrescendo. 10, 7, 4, 1, menos 2. Então, da esquerda para a direita, que é o sentido que a gente lê o gráfico, tem uma reta decrescente. Como é que eu vou saber isso de cara? Lembra que ó, na outra tela, eu vou mostrar o outro gráfico. Lembra que aqui, o cara que acompanhava o x era o 2?
ele era um número positivo, então sempre que o coeficiente A for positivo, a função é crescente. Sempre que o coeficiente A for negativo, a função é o quê? Decrescente. Então, para finalizar, olha só, o que a gente precisa memorizar? Como fazer o gráfico de uma função? Primeiro tópico, montar uma tabela com alguns valores para o domínio. Eu escolhi -2, -1, 0, 2. Geralmente, esses valores servem para todos os gráficos. Depois que você montou, você substitui os valores na função e vai encontrar as imagens. Você vai jogar esses valores no lugar do x e vai encontrar as imagens. Quem são as imagens? Os y. Daí você vai construir o plano cartesiano e vai marcar os pontos encontrados. Os pares x, y. Todo x tem o y. Já ouviu que toda panela tem sua tampa? Aquele ditado popular? Todo domínio tem a sua imagem aqui nas funções. Depois você vai ligar os pontos encontrando o quê? A reta, que é o gráfico da função afim ou de primeiro grau. E qual é a observação importante? Que a gente tem que marcar aqui um x nesse quadradinho. Se o coeficiente A, aquele númerozinho que acompanha o x, for positivo, a reta é crescente, ela tem esse formato. Se o coeficiente A for negativo, a reta é o quê? Decrescente, ela tem esse formato, esse comportamento. Beleza, pessoal? Tranquilão? Então, inscreva-se no nosso canal, acesse as nossas redes sociais, dá um tapa no like, fortalece nosso canal, ajuda a divulgar conteúdo matemático de qualidade, manda seu comentário, deixa a sua sugestão, faça o seu pedido. Eu estou aqui para te ajudar, para te atender, porque você pode sempre contar com a Michelle. Beleza? Então, conta comigo que a gente vai muito longe. Um abração, obrigada de coração. Até a próxima.